Você já percebeu que algumas pessoas parecem moldar a própria realidade enquanto a maioria apenas sobrevive? Existe dentro de você uma força invisível, mas tão poderosa que pode literalmente dobrar o mundo ao seu redor. É uma fagulha silenciosa, quase imperceptível, mas que, quando alimentada com desejo ardente e propósito definido, se transforma em pura força criadora. Foi essa chama que moveu Edwin C. Barnes. Ele não tinha dinheiro, não tinha contatos, nem estudo suficiente para ser levado a sério, mas tinha algo que milhões nunca desenvolvem: uma decisão inabalável. Barnes não queria apenas trabalhar para Thomas Edison. Ele queria ser parceiro dele. Sócio. A chance veio disfarçada de fracasso. Uma máquina esquecida, o ditafone. Nenhum vendedor acreditava nela, mas Barnes acreditou. Onde riam, ele enxergou destino. Onde viam fracasso, ele viu futuro. Vendeu o que ninguém acreditava, provou seu valor e selou a sociedade que mudaria sua vida para sempre. Qual é o desejo que você manteria aceso mesmo sendo ridicularizado, mesmo sem garantias de vitória? Porque a verdade é simples. O mundo não recompensa vontades fracas. Ele recompensa aqueles que queimam por dentro com intensidade suficiente para transformar pensamento em destino. Esse é o primeiro segredo da riqueza, segundo Napoleon Hill. Desejo definido. A semente invisível que separa sonhadores de realizadores, desistentes de lutadores, faladores de construtores. No capítulo inicial de Think and Grow Rich, Hill não entrega apenas uma ideia. Ele lança um desafio direto: descobrir se existe em você um desejo tão forte que resista a todas as provações até se tornar realidade. Porque se esse desejo existe, você já deu o primeiro passo para reescrever a sua história. Edwin C. Barnes não tinha nada. Nada de extraordinário, pelo menos aos olhos comuns. Sem fortuna, sem prestígio, sem contatos que abrissem portas. Aos olhos da maioria, ele não passava de mais um homem simples em meio à multidão. Mas havia algo nele que poucos carregam. Um desejo ardente, intenso, inegociável. E esse desejo não era vago. Barnes não dizia para si mesmo: quero ter sucesso um dia, ou quero melhorar de vida. Não. O que queimava dentro dele tinha forma, nome e destino. Ele queria ser sócio de Thomas Edison. Não funcionário, não aprendiz, não espectador. Sócio, parceiro, igual. Pense nisso por um instante. O maior inventor da época, uma das mentes mais brilhantes da história moderna, e um homem comum, sem recursos, declarando a si mesmo que se tornaria parceiro dele. Para qualquer observador externo era delírio. Para Barnes era certeza. Essa é a essência do que Napoleon Hill chamou de desejo definido. Porque há uma diferença brutal entre quem gostaria e quem decide. Entre quem sonha por distração e quem alimenta uma obsessão. Barnes não sabia como, não sabia quando, mas sabia que aconteceria. E quando esse tipo de convicção nasce, o universo começa a se movimentar de formas que parecem invisíveis, mas são reais. Ele pegou o pouco que tinha, viajou até Orange, em Nova Jersey, e se apresentou a Edison. Não havia convite, não havia vaga. Apenas a audácia de um homem que acreditava tanto em sua visão que se colocou diante do impossível. Edison o olhou e viu em seus olhos algo raro: determinação pura. Não a expressão de quem apenas busca uma oportunidade, mas de quem já decidiu que não vai parar até conseguir. Barnes não recebeu a sociedade naquele dia. Não houve triunfo imediato. Pelo contrário, começou em funções pequenas, quase irrelevantes. Mas para ele, isso não importava. Porque aquele trabalho não era o destino final. Era apenas o terreno onde sua semente estava plantada. Enquanto a maioria teria desistido, Barnes seguia alimentando seu desejo. Ele entendia algo que poucos compreendem. A oportunidade não vem embrulhada em ouro. Muitas vezes, ela chega disfarçada de trabalho duro, de tarefas pequenas, de silêncio. Meses se passaram. Para qualquer um de fora, Barnes era apenas mais um funcionário. Mas por dentro, a chama queimava cada vez mais forte. Ele estava sempre pronto, sempre atento, porque sabia que mais cedo ou mais tarde a chance viria. E ela veio. Edison havia criado um novo dispositivo, o ditafone. Seus vendedores não acreditavam nele, não viam futuro no produto, mas Barnes enxergou o que os outros não viram. Aquela era sua porta. Ele agarrou a oportunidade com as duas mãos e vendeu a máquina como ninguém imaginava. E foi assim, sem herança, sem capital inicial. Apenas com um desejo inabalável que Barnes conquistou seu lugar como sócio de Edison. A lição é clara.
O mundo abre espaço para quem sabe exatamente o que quer. Não para os que hesitam, não para os que tentam ver no que dá, mas para os que carregam dentro de si uma visão tão clara e tão ardente que nada pode apagá-la. O primeiro capítulo de Think and Grow Rich é um manifesto contra a indecisão. É a prova de que riqueza, antes de ser uma questão de recursos, é uma questão de mente. Porque a mente de Barnes, dominada por um desejo definido, transformou-se na força que redesenhou seu destino. E é por isso que Hill repete: pensamentos são coisas, não meras abstrações, mas sementes. E quando carregadas de desejo ardente e propósito definido, se tornam o motor que cria a realidade. O que Napoleon Hill revela depois da história de Barnes é algo que à primeira vista parece simples demais para ser levado a sério, mas que carrega uma força imensa. Pensamentos são coisas. Não são apenas imagens que passam pela mente. Não são nuvens que surgem e desaparecem. Pensamentos são forças invisíveis, capazes de dar forma à realidade. Eles podem parecer intangíveis, mas quando misturados a desejo ardente, fé e persistência, se transformam em ação, em movimento, em resultados concretos. Pense em cada invenção da humanidade. Antes de existir em matéria, ela existiu em pensamento. O avião de Santos Dumont, a lâmpada de Edison, os impérios erguidos por empresários visionários. Tudo nasceu como uma fagulha mental. Uma ideia que, alimentada com intensidade suficiente, deixou o reino da imaginação e atravessou para o mundo físico. Mas Hill vai além. Ele não fala apenas de invenções ou grandes feitos. Ele fala da sua vida, da maneira como cada resultado que você colhe hoje é a consequência direta dos pensamentos que cultivou ontem. Se sua mente é dominada por dúvida, escassez e medo, você inevitavelmente cria uma realidade limitada. Mas se sua mente é dominada por propósito, convicção e desejo ardente, sua vida se molda ao redor dessa energia. Isso significa que você não é apenas vítima das circunstâncias. Você é coautor da sua realidade. Cada pensamento que você repete, cada imagem mental que você alimenta, funciona como uma semente plantada no solo do subconsciente. E esse solo não julga, não rejeita, não seleciona. Ele simplesmente germina aquilo que você coloca nele. Se você planta medo, colhe fracasso. Se você planta desejo ardente, colhe oportunidades. Essa é a razão pela qual Barnes conseguiu se tornar sócio de Edison sem ter nada além de sua mente. Ele pensou sua realidade até torná-la inevitável. Seu pensamento não era um devaneio solto, mas uma decisão, sustentada por foco e persistência, até se transformar em fato. O que Hill está dizendo é direto e, ao mesmo tempo, revolucionário. O que você mantém na sua mente com clareza e intensidade suficiente, mais cedo ou mais tarde, se tornará sua experiência de vida. Por isso, o primeiro capítulo não é apenas uma história inspiradora. É um alerta. Se pensamentos são coisas, a pergunta não é mais se você está pensando, mas no que você está pensando. Porque o que você sustenta dentro de si, cedo ou tarde, será exatamente o que você verá diante de si. Nem todos os exemplos de Napoleon Hill são de vitória imediata. Alguns são lembretes brutais de como o fracasso costuma acontecer a centímetros da conquista. Um desses casos é o da corrida pelo ouro no oeste americano. Um homem chamado R.U. Darby e seu tio acreditavam ter encontrado uma grande veia. Com equipamentos caros, começaram a cavar, extraindo minério. No início, os resultados foram promissores. Mas logo o veio desapareceu. Desanimados, continuaram por um tempo até concluírem que não havia mais nada ali. Venderam as máquinas para um ferro velho e desistiram. O novo dono, curioso, chamou engenheiros para analisar o terreno. O que descobriram foi chocante. A verdadeira veia de ouro estava a apenas 3 pés de distância do ponto onde Darby parou. 3 pés. O que para um parecia fracasso definitivo, para outro se revelou como fortuna gigantesca. Essa história ecoa um padrão cruel da vida. A maioria das pessoas para exatamente quando está mais perto da vitória. Quando a resistência aperta, quando a jornada parece insuportável, é aí que a maioria desiste. E é aí também que os poucos persistentes se tornam lendas. Mas Hill não queria apenas mostrar o erro da desistência. Ele também queria provar a força da determinação. E para isso, trouxe uma cena simples, mas poderosa. A história da menina dos 50 centavos. Um fazendeiro estava atrasado no pagamento de uma dívida. Sua filha pequena entrou no escritório do credor pedindo 50 centavos. O homem recusou. Mandou-a embora de forma ríspida. Mas a menina permaneceu ali, firme, repetindo o pedido. O homem se irritou, levantou-se e avançou na direção dela. Qualquer adulto teria recuado.
Qualquer um teria cedido diante da intimidação. Mas a criança não se moveu. Foi o contrário. Com firmeza repetiu o pedido encarando o homem nos olhos. E naquele instante, algo aconteceu. A postura inabalável da menina quebrou a resistência do adulto. Ele esticou a mão ao bolso, tirou a moeda e a entregou. 50 centavos. Mas a quantia era irrelevante. O que importava era essa lição. Quem não recua diante da pressão dobra até as forças mais duras contra si. Essas duas histórias, lado a lado, são como duas faces da mesma moeda. De um lado, a desistência a 3 pés de ouro, símbolo de milhões que param no momento crítico. Do outro, a menina que se recusou a recuar, provando que persistência, mesmo em um corpo frágil, pode vencer gigantes. Napoleon Hill as usa para reforçar o ponto central. Não é o talento, nem a sorte, nem as circunstâncias que definem o destino. É a capacidade de sustentar o desejo até o fim, sem desistir, sem recuar, porque a vida sempre testa. E quem cede à primeira resistência enterra seus próprios sonhos, mas quem permanece, mesmo pequeno, mesmo sozinho, encontra ouro onde todos os outros só enxergaram fracasso. Se existe um ponto em que Napoleon Hill é implacável, é neste. A mente humana, quando focada em um desejo ardente, transforma-se em um ímã. Barnes não tinha capital, nem contatos, nem posição. O que ele possuía era um único pensamento, sustentado com tanto foco que cedo ou tarde teria de se tornar realidade. E a psicologia moderna confirma. Aquilo em que você concentra sua atenção, dia após dia, molda suas percepções, filtra suas escolhas e atrai circunstâncias que antes passariam despercebidas. É como se a mente funcionasse como um radar invisível. Quem alimenta dúvida e medo, capta sinais de fracasso em todo lugar. Vê obstáculos, sente-se cercado e confirma suas próprias limitações. Mas quem alimenta persistência e desejo ardente, passa a enxergar brechas, portas semiabertas, detalhes ignorados pela maioria. Não é mágica, é foco. E foco muda tudo. Barnes provou isso. A maioria dos vendedores riu do ditafone de Edison, mas ele, condicionado por sua visão, reconheceu naquela invenção a oportunidade que mudaria sua vida. O que os outros chamaram de fracasso, ele reconheceu como destino. A diferença não estava na máquina, estava na mente que a interpretava. Napoleon Hill insiste. A persistência não é apenas resistência teimosa. É disciplina mental para manter viva a chama do desejo, mesmo quando o mundo inteiro tenta apagá-la. E essa disciplina cria uma espécie de força gravitacional em torno da oportunidade. Porque quando alguém demonstra seriedade absoluta em relação a um propósito, cedo ou tarde, as circunstâncias se alinham. Psicólogos diriam: o subconsciente trabalha 24 horas por dia, conectando pensamentos e experiências até transformar a ideia dominante em realidade. E é justamente por isso que o fracasso não é definitivo. Mas a desistência é. Quem recua no primeiro obstáculo, reforça para a mente que não vale a pena lutar. Mas quem insiste, mesmo diante da escassez e da resistência, envia ao subconsciente a mensagem de que o resultado é inevitável. O poder da persistência não está apenas em continuar tentando, está em treinar a própria mente para acreditar, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. E é isso que separa Barnes, a menina dos 50 centavos e todos os grandes realizadores do restante do mundo. A capacidade de manter o foco até que a oportunidade se revele. Napoleon Hill não deixa espaço para desculpas. Se pensamentos são coisas, se o desejo definido é a semente, então a persistência é a água que irriga essa semente até que ela se torne árvore. E essa árvore só deixa de nascer se o cultivador abandona o solo antes da hora. No fundo, é isso que Hill quer gravar na mente de quem lê. Persistência não é virtude opcional. É a ponte inevitável entre o pensamento e a realidade. A história de Barnes não é apenas um relato curioso de sucesso. É um espelho colocado diante de nós. Porque o que realmente importa aqui não é o ouro, não é a sociedade com Edison, nem os milhões que vieram depois. O que importa é a força invisível que transformou um homem sem recursos em um realizador. Um desejo definido, alimentado pela persistência inabalável. Napoleon Hill nos obriga a encarar a verdade. A maioria falha não porque não tem talento. A maioria falha porque não consegue sustentar o fogo interno quando a vida sopra ventos contrários. A maioria desiste quando está a poucos passos de encontrar seu próprio ouro. E aqui está o ponto que ninguém pode ignorar. Pensamentos são coisas. Tudo o que você mantém na mente, com clareza e intensidade suficiente, se transforma na sua experiência de vida. Mas isso levanta uma questão que só você pode responder.
Qual é o desejo ardente que você está disposto a perseguir até o fim? Porque o mundo não recompensa quem para no meio do caminho. Não premia quem desiste diante da primeira resistência. Ele recompensa aqueles que permanecem até o resultado chegar. E esse é apenas o primeiro passo. No próximo capítulo, Napoleon Hill revela a força que sustenta esse desejo e o transforma em convicção inabalável, a fé. O treinamento mental que separa os que acreditam dos que conquistam. Se você entendeu o poder do desejo definido, prepare-se. Porque a partir daqui, a jornada vai mais fundo. E quem continuar vai descobrir como transformar fogo interior em riqueza real.